A paz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma palavra, mais um momento da parte de Deus para a sua vida. Momento especial, onde nós vamos falar sobre a falsa circuncisão, a religiosidade. Esse aspecto que hoje tem sido muito falado, muito discutido e nem sempre tão claro à luz da Bíblia, não é? Ninguém na terra brigou mais contra a religiosidade do que Jesus Cristo, compreenda isso. Então, tudo que se fala hoje em dia sobre religiosidade, sobre regras e leis, na verdade, é só uma visão atual, diferente, ou traz esse escopo, essa ideia de uma visão atual, diferente, algo novo, que na verdade não tem nada de novo. Jesus já trabalhou muito contra isso, já pregou muito contra isso, e eu quero usar exatamente o texto de Filipenses 3:2. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Isso é muito importante. Eu quero trabalhar aqui uma outra tradução para você que eu achei muito extraordinária, que diz: cuidado com os cães uivadores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu chamo de fanáticos da circuncisão. Então, ou seja, quando o texto fala do cuidado que precisamos ter em relação à circuncisão, ele está falando exatamente em relação a essa falsa circuncisão, a circuncisão do prepúcio, na carne, mas não no coração, não no interior, não de mente, algo feito sem consciência clara, a partir do momento que Cristo morre na cruz do Calvário. Então, a lei fora transformada, dos 10 mandamentos em praticamente 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora vivemos o contexto da graça, a realidade da graça, e Jesus não veio para desfazer da lei, mas para cumprir. Então, cumprir de uma maneira diferente, cumprir baseado na justiça que foi aplicada nele mesmo, porque ele morre por nós. Então, ou seja, ele não descumpriu a lei foi cumprida nele, e a partir dele a graça veio a nós. Então, essa falsa circuncisão vai falar de algo aparente, vai falar de algo que na verdade não traz nenhuma profundidade, é superficial, onde muitas pessoas estão ainda presas a ritos e costumes, mas o seu interior ainda não está convertido muitas das vezes. E eu não estou generalizando, eu estou falando que existem muitas pessoas dentro desse quadro, pessoas que na verdade se preocupam com o seu estereótipo, com a roupa que veste, com a forma exterior de agir, mas o interior é o mesmo. Lá dentro a podridão, lá dentro o pecado é normal, lá dentro o pecado está vivo, o velho homem não está crucificado. Na verdade, essa é aquela pessoa que perde a paciência com facilidade, que se torna arrogante, que se torna prepotente, que quer tirar satisfação a todo tempo, que não desenvolveu o fruto do Espírito, que não é longânimo, que não é bondoso, que não é manso, sabe? Mas que traz a característica ou a ideia de um crente, de um cristão, pessoas que na verdade acabam gerando um testemunho contraditório à realidade da palavra. O que eu quero dizer para você é a necessidade de sermos transformados de dentro para fora. Não há nenhum problema no meu estereótipo, na minha forma de agir, de vestir, de falar, eu ser diferente das outras pessoas, desde que essa diferença venha de dentro para fora, não é? Às vezes a gente vai vendo pessoas que têm um nome de cristão, mas a vida desonesta, uma vida dissoluta, uma vida completamente contraditória à realidade do que a Bíblia propõe, sabe? Então, eu quero mais uma vez mencionar, cuidado com os cães uivadores, falam do que não vivem, sabe? Eles uivam, eles despertam, eles fazem muito barulho, mas não vivem, não têm realidade, sabe? Esses religiosos
intrometidos que ladram, mas não mordem. Por que são intrometidos? Porque, na verdade, eles contaminam o rebanho. Eles não são do rebanho, eles contaminam o rebanho, porque eles se parecem com ovelha, mas não são ovelhas. Eles se parecem, então eles se intrometem no meio. Eles entram no meio com facilidade, porque há característica, mas não há vida, entende? Por isso eles são intrometidos, não mordem, exatamente porque não geram transformação de vida para ninguém, não têm autoridade, não conseguem vencer o mal, não conseguem vencer as adversidades, eles não têm poder, eles não têm autoridade para tal, embora parece que tem, mas não tem autoridade. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo de fanáticos da circuncisão. Cultuam a aparência, ou seja, aparentemente está tudo perfeito e eles valorizam essa aparência, se preocupam com a aparência, mas não conseguem se preocupar com o que está dentro. Então a gente vai vendo nos dias de hoje muitas pessoas que na verdade vão testemunhando contrário à realidade do que o Evangelho prega, não conseguem viver a realidade do Evangelho, tem dificuldade em ser fiel ao Senhor, tem dificuldade em se submeter à autoridade, tem dificuldade em seguir ordens, tem dificuldade em se humilhar, em se entregar ao Senhor, em reconhecer a atitude de Deus ou a autoridade de Deus, melhor dizendo, no que tange a abrir mão da sua própria vontade, do seu desejo, daquilo que é particular para si. Você com certeza, já deparou com pessoas no contexto cristão, mas que têm muita dificuldade em se relacionar, muita dificuldade em abaixar a cabeça, muita dificuldade em suportar as humilhações. E se a gente pegar Mateus, se não me falta a memória, capítulo 5, vai falar das bem-aventuranças, ali traz uma série de situações que, na verdade, vão relatar ou retratar a necessidade nossa de suportar, não é, as outras pessoas, de suportar a afronta, de suportar a humilhação, de suportar uma série de situações que vão caracterizar uma circuncisão no coração, não é? Uma obediência que provém de dentro para fora. Essa circuncisão vai falar de mandamento, e o mandamento, a graça não anula o mandamento, muito pelo contrário, ela enaltece o mandamento de Deus, ela deixa claro a realidade de nos submetermos aos mandamentos de Deus pautados na palavra, sem nos preocuparmos tanto com o estereótipo, com a aparência natural, não desvalorizando a necessidade de uma aparência equilibrada, de sermos similares a Cristo, fisicamente falando, mas compreendendo que todo esse processo ele começa de dentro para fora. E quando ele começa de dentro para fora, há uma genuinidade maior, há uma veracidade maior e há uma facilidade maior de assimilar isso e também de transmitir, porque eu tenho a plena consciência que Deus é que está fazendo, que é o Senhor quem está gerando. Eu não faço por homens. Eu costumo dizer, quando ministro a palavra e quando falo desses assuntos, que se qualquer pessoa dentro da igreja mudar de atitude, porque eu determinei que ela mudasse, ela não mudou por Deus, ela mudou por mim. Não foi pelo Senhor, não foi por uma convicção gerada dentro do seu coração, foi por mim. Isso é bom? Bom, mas pode não ser duradouro. Isso é bom? Relata obediência? Sim, mas obediência a alguém que é tão falho quanto ela. Então isso pode não ser duradouro. E a probabilidade de, mediante uma decepção, essa pessoa se revoltar, se distanciar dos caminhos do Senhor e nunca mais voltar para os caminhos é muito maior. Agora, quando a coisa acontece de dentro para fora, do coração, lá de dentro do meu interior, vinda do Espírito Santo, sendo transformado gradativamente, quando eu sou transformado gradativamente pela ação e o mover do Espírito Santo, eu estou fazendo para Deus e por Deus. Então, as decepções não vão neutralizar aquilo que Deus gerou no meu coração. Talvez por isso a gente está vendo tanto crente fraquejando, tropeçando, caindo, porque
porque está fazendo, mudando, se transformando por homens e não por Deus. Então, vai aí ou fica aí a dica para você. Se ligue em Deus, se submeta à vontade de Deus, entenda e compreenda a verdade do Evangelho, não uma falsa circuncisão. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like, compartilhe essa mensagem, seja profeta de Deus para a vida das outras pessoas. E que Deus te abençoe e que você vá bem, segundo a vontade e os preceitos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.